esta mensagem, inclusive, é referente ao tema sobre promessas, as promessas de Deus para as nossas vidas. Algumas pessoas me mandaram perguntas lá, eu abri um chatzinho no Instagram e me mandaram perguntas, pastor, como eu vivi a promessa e tal, e eu prometo responder, né? Não quis responder, né, tudo diretamente, porque eu quero pregar sobre isso. E a mensagem que eu tenho hoje, eu quero falar sobre a liberdade. Liberdade, como assim? A liberdade é algo que você que começa a conhecer a Jesus, você tem que entender, compreender a posição que você está em Cristo Jesus. A posição. Então o tema da minha mensagem é como viver livremente. Olha só, eu achei bonito aí essa arte, foi o Felipe que fez. Cadê o Felipe? Tá aí, Felipe? Não tá. Tá bom. Como viver livremente. Você pode repetir? 1, 2, 3? Alguns querem, mas outros acho que nem tanto. Vamos repetir de novo, com vontade. Você que tomou um café aqui no Jet Coffee e você está aqui no culto acordado. 1, 2, 3. Isso, como viver livremente. Quando eu conheci a Jesus, uma das coisas que eu tive que quebrar foi o modelo que eu vinha vivendo. Eu fazia algumas coisas para obter uma bênção. Eu buscava uma meritocracia para ter um bom resultado. Eu já falei para vocês que eu ficava lá naquele negócio do terço, né, para tentar passar de ano, eu prometia para não sei quem, se eu passar eu vou conseguir fazer isso. Só que na verdade é tudo religiosidade, é tudo bobeira, é tudo coisa que não gera nada, absolutamente nada. É uma fé errada, algo que a gente fica preso. A palavra de Deus nos diz em Gálatas 5:1, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo ao jugo da escravidão. Paulo está falando sobre o Antigo Testamento, aquele modelo de fazer para ter. O modelo da graça você tem, por isso você faz. As pessoas que estão servindo no Salva-Vidas, elas são salvas, por isso que elas demonstram a sua salvação baseado no servir. Eu sou salvo, por isso que eu demonstro a minha salvação, a convicção da minha salvação, tomando a Santa Ceia. Eu sou salvo e eu tendo o compreendimento da palavra de Deus, por isso que eu oferto, porque eu sei que não está indo na mão de pastor, essas besteiras que todo mundo fala aí. Não, é um compromisso que eu tenho com Deus. O meu dízimo, um compromisso que eu tenho com Deus. A minha fidelidade, a minha esposa, não é uma fidelidade horizontal, mas é uma fidelidade vertical. Eu sou fiel porque eu sou fiel a Deus. Então, meus queridos, a liberdade que Cristo quer nos proporcionar é realmente algo sobrenatural. Amém? A Bíblia também nos diz em Mateus 22, 29, muitos andam em escravidão, porque não conhecem o poder de Deus. A escravidão te leva a fazer algo, a subir uma escada de joelhos para você obter uma promessa de Deus. Sabe aquela fitinha de promessa? Quem já usou aquelas fitinhas de promessa aqui? Eu não usei fitinha, mas fiz coisa pior, né? Aquilo não serve para nada. Aquilo ali é religiosidade, não serve para nada. Você tem que pegar essa fitinha aí que você fez uma promessa, jogar fora, Alex. Tem que jogar fora, tem que cortar o laço com isso. Isso aqui não serve. As promessas que Deus tem para a minha vida estão aqui dentro da palavra. Você não faz promessa, um ato, alguma coisa, para que um homem lá, uma mulher morta venha cumprir. Você tem a promessa do Senhor e você precisa conhecer a promessa, porque a Bíblia está falando, muitos andam na escravidão, em escravidão, porque não conhecem o poder de Deus. O dunamis é o poder de Deus, o poder que é o único que tem o poder de transformar as nossas vidas. Você está aqui, conheceu a Jesus Cristo, você se libertou de várias coisas, e somente por causa do poder que há em Jesus Cristo, no Evangelho, nas boas novas, que você mudou quem você é. Eu tenho melhorado um pouquinho, e é somente por Jesus Cristo. Eu tenho deixado algumas coisas que no meu passado já não servem mais, somente por Jesus Cristo. Quando nós conhecemos verdadeiramente o poder que há na palavra de Deus, nós não nos submetemos ao jugo da escravidão, ao jugo pesado, ao jugo de sacrifícios, como era no Antigo Testamento.
O Senhor trouxe novas leis, o Senhor trouxe novas regras, e toda a condenação do pecado que eu e você, que nascemos numa natureza pecaminosa, que herdamos algo de Adão lá no Éden, todo esse pecado, todo esse peso foi atribuído, foi depositado em Jesus Cristo. E Ele levou sobre si todas as nossas dores, a nossa culpa, sem ter culpa nenhuma, sem ter um sequer pecado, por amor de nós, para perdão dos nossos pecados, para que você possamos ter acesso às promessas, para que você tenhamos uma vida em abundância. Então o fato de não conhecermos a palavra, a gente fica tentando fazer algo para obter. A gente tenta... Fala ou não fala? Fala ou não fala? Você está aqui? Presta atenção aqui. Fala ou não fala? Fala, né? A gente pensa assim, eu vou fazer 7 quinta-feira para ser abençoado. Só que está errado. É obra morta, é obra da lei. Por que nós induzimos você, e eu estou pregando a graça, que você venha no culto e faça um voto de 7 quintas-feiras? Fala ou não fala? Chay. Posso falar, Chay? Muitos de nós, inclusive eu, sou o cara que às vezes já paguei a academia e não fui. Já aconteceu com alguém aqui? De pagar 6 meses, porque a gente é indisciplinado. Por que eu estou conduzindo você agora? Todo mundo cutucando. Para, gente. Não acusa, fica tranquilo. Acontece comigo e com você. A gente paga por algo e não faz. Então a gente tem o conhecimento, tem a palavra e acha. O sacrifício de Jesus foi tão completo na cruz, queridos. Tão completo que você já é abençoado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É tão completo que você já tem o perdão dos pecados, do pecado que tu vai cometer semana que vem. Daqui a um ano você já tem o perdão do pecado. Quando você conhece esse amor, essa graça, você começa a andar nos caminhos do Senhor. Porque Ele também fala que em João 8, 31 e 32, se vocês permanecem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Olha só, somente quem permanece na palavra é discípulo de Jesus. Se você permanece, você é discípulo. Tá certo lá? Se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Ser verdadeiro e ainda discípulo. Próximo 32, conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Eu tenho uma simples demonstração pedagógica do que é ser liberto, princesa. Olha só, o que é ser liberto? Ser liberto, tem uma outra versão que fala o seguinte: conhecerão a verdade e a verdade os fará livre. Existe uma grande diferença e eu quero agora 5 pessoas, olha para mim aqui, ó, olha para mim aqui, 5 pessoas, homens, subam aqui 5 pessoas e o sexto, não, para não ficar 6, vou puxar o 7º, 7 pessoas, 2 nós já temos, o Zahu, cadê o Zahu dessa igreja, meu Deus? Que a gente chama 7 e fica, será que é comigo, meu Deus? Vamos, meu Deus, isso, vem mais, pode vir, quem se levantou vem. Agora faz um círculo aqui, ó. Claro que não vamos conseguir um círculo, vai ficar meio oval, né, mas tudo bem. Perfeito, agora o Rafa, futuro pastor, eu vou livrar, vem cá. Faz um círculo aí, filho, é um círculo, não é uma meia lua, um C, Jesus amado, alguém me ajuda, gente. Cadê o teclado? Cadê o som do teclado aqui, Tiago? Ok, agora dá as mãos, abre o círculo, isso, aleluia. Veja bem, ser liberto é alguém que está preso, por exemplo, você está preso, o Rafa está preso, entra lá. Imagina só o que Jesus fez comigo e com você. Ser liberto é você pegar e saber que a pessoa, o ser humano, tem uma dificuldade, um problema, um pecado, e aí vem alguém, abre uma jaula, vamos supor que isso aqui é uma jaula. Ele abre a jaula e vem aqui, eu vou tirar o Rafa. O Rafa, por exemplo, ele tem problema com drogas, ele tem problema com a mentira, com a glutonaria, ele é invejoso, ele fala mal de todo mundo, ele ainda não conheceu a Jesus, mas é só um exemplo. Esse daqui é uma benção, esse Rafa aqui é uma benção, esse aqui é meu pupilo. Então, eu estou libertando ele. Isso é bom ou não é? Não. Sabe por quê? Porque eu segurei a mão dele aqui e eu estou libertando. Mas na verdade ele continua o mesmo. Porque se eu largar ele, se ele for um ladrão, daqui a pouco ele volta para a jaula. Ih, ele entendeu, caramba. Vou até bater na perna assim, como um pastor lá. Aí fecha a jaula. Aí a pessoa está assim. Ela não, por não conhecer a palavra, você volta para os vícios. Eu não sei se já aconteceu com você, meu filho, mas possivelmente já aconteceu. De você começar a caminhar com Jesus, começar a caminhar na igreja,
e daqui a pouco você está voltando para a jaula, porque Jesus te tirou lá da traição, Jesus te tirou daquele lamaçal que você sabe muito bem, aquela nojeira que era a tua vida. Jesus te tira das dívidas, Jesus te tira de perseguições. Eu tinha um problema quando eu era pequeno, querido, eu já vou voltar para a jaula aqui, que no colégio todo mundo me perseguia, cara. Todo mundo. Alguém já sofreu perseguição aqui? 2, 3. Não, imagina, você nunca foi perseguido por nada, querido. Perseguição, eu era o cara que apanhava no colégio. Agora tem um policial aqui, né, me defenda. Eu era o cara, era só briga. Aí eu comecei a crescer, presbítero Bramati. Aí o bicho começou a pegar, que daí eu comecei a treinar uns negócios eu nem vou falar. E aí os caras começaram a ter medo de mim. Mas o que acontece? Aprisionado em pensamentos, perseguição, tudo. Aprisionado no modelo de família. Você já ficou aprisionado no modelo de família, onde você percebeu que a tua família lá, ela ou teu avô tinha problema com bebida e traição. Aí teu pai, tua família, bebida e traição. Aí chega na tua vez, não, agora vai ser diferente. Bebida e traição. É ou não é? Não acontece isso. Acontece. É direto. Agora, quando a pessoa tem o conhecimento da palavra, ela compreende que este passado não faz mais parte da vida dela. Quando ela conhece a verdade que é Cristo Jesus, quando ela conhece o que Jesus Cristo fez pela vida dela, aí ela compreende: conhecereis a verdade e a verdade vos fará livre. Ser livre dessa jaula, do pecado, do modelo de família, que muitos de nós aqui na nossa cultura, nos submetemos, essa é a que é a verdade, nos submetemos. É o seguinte: Jesus, ele pegou e abriu a jaula, ele quebrou o laço do pecado, ele destruiu essa questão da jaula, e ele pega a pessoa que somos eu e você, todos destituídos da glória de Deus, ele pega e fala o seguinte: querido, eu abri o caminho, você é livre, eu te fiz livre, através do sacrifício de Jesus ele te fez livre. Aí ele fala o seguinte: se você deseja, se você quiser, como diz Lucas 9:24, preste atenção nessa palavra, Lucas 9:24, se porventura, pois quem quiser salvar a sua vida, não é essa, não é esse versículo, Lucas, aquele versículo que fala, a gente não conhece, né? Temos que conhecer a palavra. Aquele versículo que fala: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Acha aí, pelo amor de Deus, você nem a Bíblia traz, aí fica dando risada de mim. Eu sei de cor o versículo. Se alguém quiser, o que o Senhor está falando nessa jaula aqui? Presta atenção. Lucas 9:23. E eu falei o quê? Mas errei também por quase nada. Coloca aí o versículo. Eu também, né? Tanto versículo na minha cabeça. Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Ser uma condição. Você não é obrigado a conhecer Jesus. Você está me entendendo? Você não é obrigado a seguir a Jesus. O caminho que ele deixou livre. Está aqui, está aberto. Você, Rafael, se você quiser seguir a Jesus Cristo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso quer fazer você livre. O Senhor Jesus, ele te fez livre. Livre para tomar a decisão: agora eu vou seguir a Jesus. Livre para tomar a decisão: não, eu não vou voltar para a jaula, porque essa jaula aqui, Jesus, ele pegou, segura aí a jaula. Jesus, ele pagou um alto preço para que todos nós pudéssemos ser destituídos desse lugar aqui, sair desse lugar aqui e nos fazer livre. Então isso aqui é uma grande diferença. Jesus, ele te libertou verdadeiramente para que você seja livre, querido. Você pode aplaudir a Jesus? E a vida dessas jaulas aqui, em nome de Jesus, está abençoado. Pode sentar, glória a Deus. Então vamos lá. Você entendeu? Espero que sim, né? Então é um modelo mental muitas vezes. Eu quero citar alguns exemplos de pessoas que foram libertas a partir do momento que conheceram a Jesus. Você que está aqui nessa igreja, pela primeira vez que você vai começar a andar e conhecer a Jesus, você vai ser liberto de alguma coisa. Isso é um fato. Isso vai acontecer na tua vida, porque aqui nós temos um compromisso com a palavra, aqui nós temos um compromisso com a graça, com a palavra revelada, com a palavra de Jesus. Você lembra aquela mulher samaritana? Aquela mulher chegou num poço ao meio-dia, reconhecendo sempre o filho mais velho, mas a filha não reconhecia, nunca reconhecia. Porque você tem que estudar mais, porque você não se esforça, porque uma palavra de uma pessoa, de uma mãe excepcional, excelente, mas que ficou lançando para a filha.
Depois de um tempo, a filha buscou o reconhecimento no marido. Tu veja só o ciclo, a libertação que precisa agora. Quando ela tem a identidade dela firmada em Jesus Cristo, ela não fica esperando a aprovação de mãe, de pai, de tio, de família, de não sei quem. Ela busca a aprovação das promessas de Deus para a sua vida. Você está me entendendo? Você está compreendendo? Conhecer, o povo perece porque está faltando conhecimento do poder de Deus, do dunamis de Deus. Aí eu comecei a tratar isso daí nela. Eu falei: amor, você tem que observar que Deus tem algo para a sua vida. E aí a gente começou a tratar aquilo ali. Resolveu. Sabe que às vezes está na nossa criação. Eu não sei se todos sabem aqui, eu abandonado de pai e mãe, um monte de coisa aconteceu. Mas existe uma história de um elefante e um cipó, né? Gimel. O elefante e o cipó. O elefante era pequeno, pastor. Era uma criancinha. E esse elefante, ele ficava amarrado num toco de madeira que naquela idade, naquele tempo, era muito difícil para ele conseguir se desatar dessa madeira. Ele ficava brigando, era dia e noite, ele brigava com esse toquinho de madeira, porque era algo muito difícil para ele conseguir vencer aquele toque de madeira. Só que passar o tempo, ele parou de brigar, porque ele já sabia que aquela verdade, que ele não conseguia se libertar, aquilo ali o dominou. Quantas são as verdades que dominam a nossa cabeça, que na verdade, na pura verdade, na revelação, aquilo ali não passa de uma mentira. Que você não vai dar certo, que agora virou crente, porque você não quer, não, só você, pau que nasce torto nunca se endireita. Só que aquele elefante, tinha até uma imagem na internet, aquele elefante ele cresceu, e por ele não conhecer o poder do evangelho, não conhecer a Jesus Cristo, não conhecer a sua identidade em Jesus, a sua identidade para que você foi criado, ele permanecia preso. Quando colocavam ele naquela corrente, ele já sabia: não adianta eu brigar com isso daqui, não adianta eu brigar contra as maldições hereditárias, porque eu vou perder. Não adianta, eu vou perder, não vai ter o que fazer. Só que o poder, a força que há dentro dele, se ele conhecesse, ele simplesmente ia dar virar para o lado direito, para alguma coisa, ele ia quebrar aquela corrente, porque há um poder de Deus dentro de nós, eu e você, independente do que vivemos, há um poder de Deus dentro de nós. A Bíblia fala que nós somos vasos, e dentro desses vasos há tesouros, os traquinos em tesauros dentro de os traquinos. Esse tesouro que há dentro de nós é a palavra de Deus, é o Espírito Santo dentro de nós, dentro de mim e de você. Repita comigo: não, repita com força. Eu sou um sucesso em Cristo Jesus. É isso, meu querido. Você acha que Deus tão grande, como Deus vai se diminuir nessa? Ele escolheu habitar dentro de mim e de você, para que você sejamos livres, como aquela mulher samaritana. Onde que eu estou aqui, meu Deus? Me ajuda. Como Zaqueu, que eu também quero contar rapidamente a história. Zaqueu, que percebeu que Jesus ia passar, subiu numa árvore, aquele homem de pequena estatura, que todo mundo olhava para ele de cima para baixo. Zaqueu, você ainda de ser pequeno, você cobra impostos, você faz várias coisas que a gente não gosta. Ao momento dele subir numa árvore, chamar a atenção de Jesus, e Jesus olhar para cima para ele, talvez foi a primeira pessoa que olhou para cima para ele, falou: Zaqueu, desce que hoje eu vou ficar na tua casa. Aí conversando com Jesus na casa, ele falou: Senhor, se porventura eu fiz algo de errado, se porventura eu cobrei impostos demais, porque no versículo tem um se, é uma condição: se aconteceu, eu quero devolver aquele que eu roubei. E aí o Senhor Jesus falou: hoje houve reconhecimento. Tu viu que foi uma decisão clara? Não precisou de 7 quinta-feira, não precisou de 7 domingo, não precisou ir lá para o pastor A, B ou C que trata com libertação, porque ele estava conhecendo a Jesus, que é a própria liberdade. Isso é maravilhoso. Como Saulo, ele perseguia a seita do caminho. Em Atos 9, a igreja, o primeiro nome para a igreja era seita do caminho. Vocês sabiam disso? Seita do caminho, né? E aí Saulo pegava e perseguia, porque ele queria que as pessoas se submetessem a outra coisa, não a graça, não a Jesus Cristo, até que Jesus se revelou a ele. E você sabe muito bem, no caminho de Damasco, o Senhor Jesus,
se revelou a ele e falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ao ponto de ele reconhecer: não, Jesus, eu preciso entender a sua graça, eu preciso me submeter à sua autoridade, eu preciso me submeter a essa liberdade. Jesus, ele veio aqui, meu querido, para te fazer livre, livre do pecado, em nome de Jesus. Você não é escravo do pecado, você não é uma consequência da vida aqui, você foi escolhido pelo Senhor. A Bíblia também fala, querido, eu já estou finalizando, a palavra de Deus diz em Romanos 5:1, justificados, pois, mediante a fé temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. 2, pelo qual obtivemos também acesso pela fé. Pela fé você tem acesso a Deus, a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A palavra diz que é mediante a fé, você alcança a justificação mediante a fé. O Senhor, Ele te fez justo. Tem mais um versículo que eu queria falar aqui, sobre justo. Agora eu não sei onde que eu coloquei ele. Oh, meu Deus do céu. Eu quero dizer para você, o justificado é uma pessoa justa. Eu e você nos tornamos justos diante de Deus, não por causa das nossas boas obras, não pelo quão bom eu sou. Porque eu sou bonzinho, eu vou para o céu. Teve uma pessoa que estava me servindo esses dias, e ela falou assim: pastor, eu estou te servindo, é porque eu tenho medo de ir para o inferno. Eu falei: não, está tudo errado, você não tem que me servir porque você tem medo de ir para o inferno. Você tem que me servir porque você me ama a Deus sobre todas as coisas. Você tem que ter a tua fé, é que te leva para o céu. É a tua fé em Cristo Jesus que te salva. Queridos, preste atenção, você não vai para o inferno porque você pecou. Você sabia? Porque o pecado já está resolvido aqui. O Senhor Jesus perdoou, o Senhor Jesus pagou um alto preço. Você vai para o inferno, sabe por quê? Porque você rejeita o Salvador. A pessoa que rejeita o Salvador, ela tem o caminho certo, é o inferno. Mas você que não rejeita, que reconhece mediante a fé, ficou muito fácil. Não precisa fazer sacrifício, tem que ser leve a vida com Jesus. Você é liberto, querido, em nome de Jesus. Eu quero dizer uma coisa para você: a sua posição altera a situação. A sua posição altera a sua situação. A posição daquele homem que estava dentro da jaula, com pecado, com um monte de coisa, sabendo que a jaula está aberta, a porta está aberta. A posição dele, a sua posição altera a sua situação. Se ele sai da jaula e ele permanece fora da jaula, ele é livre. Querido, tanto pecado que eu e você às vezes temos de estimação, tanta coisa errada que nós cometemos. Chegou um momento de nós darmos um basta nisso, tomar uma decisão como aquela mulher samaritana, tomar uma decisão como Zaqueu, tomar uma decisão como o Paulo, como aquele carcereiro também, que ele ia ter que tirar a sua vida quando as prisões se romperam, os alicerces foram abalados. E aí Paulo deu um berro para ele: ei, você não precisa se morrer, você não precisa se matar. Mas aí Paulo, ele questionou: como que eu vou ser salvo? Simples, Atos 16:31, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Às vezes você está se esforçando, meu querido, mas você não tem que se esforçar para obter uma salvação da tua casa, da tua família. Você tem que observar a palavra, é crer, é mediante a fé, é crer em Jesus Cristo que será salvo tu e tua casa. Há mais uma promessa de Deus para a nossa vida. Eu não me preocupo com os meus familiares, porque eu sei que está escrito, eu vou crer na palavra. Creia. Se tem alguém que você precisa alcançar da tua família, você precisa crer na palavra. Amém, queridos? Glória a Deus pela sua vida. O Senhor nos perdoou das nossas transgressões. Veja o que está escrito em Colossenses 2:13. Eu já estou finalizando, se assim Deus permitir. Falaram que dava para ficar até meia-noite aqui, né? É só você que vai para o céu mesmo. Ele lhes deu vida juntamente. Colossenses 2:13. O pessoal está lá? Olha que o Senhor tem uma promessa para você. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, Ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados. Não, ali é todos os pecados. Não é alguns pecados, é todos os pecados. O próximo, 14. Cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu
inteiramente cravando na cruz. Jesus Cristo pagou um alto preço para você e eu sermos livres. Essa mensagem de liberdade, querido, ela precisa ser pregada a todo momento, porque a Bíblia fala que a carne milita contra o Espírito. Daqui a pouco o Espírito sabe da verdade, que eu sou abençoado, o Espírito sabe, não, vai dar certo, eu tenho as bênçãos do Senhor, eu tenho a vida em abundância, que está escrito em João 10:10, o inimigo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio dar vida e vida em abundância. Nós temos o acesso à palavra, mas às vezes no meio de uma circunstância, de um problema de saúde, a gente começa a duvidar do nosso Deus. Essa semana passada, eu recebi de uma mulher que eu visitei na UTI, uma pessoa, um cristão, por não conhecer a palavra, falou assim, ó, a tua filha está doente desse jeito aí, sabe por quê? Porque você pecou. Você já imaginou uma pessoa que se diz cristão e falar uma besteira dessa? Que vem uma enfermidade, algum problema na tua vida, porque eu pequei. Está cancelando aqui o que está escrito. Jesus já perdoou o seu pecado. Isso é a graça, não é para a libertinagem. Então eu posso fazer tudo. Gálatas também fala sobre isso. Não é para a libertinagem. Então porque eu tenho perdão, porque eu já sou perdoado, ele quitou a dívida, então amanhã eu vou pecar? Não, querido. Não volte para a jaula. Não volte para a jaula. Eu quero convidar você a ficar de pé em nome de Jesus. Eu quero finalizar essa palavra. Em nome de Jesus. Nós temos que resistir ao diabo, querido. Eu tinha muito mais coisa para falar aqui. Realmente é uma palavra até meio grande aqui. Mas eu quero te falar o seguinte. Romanos 5,19 diz o seguinte: pela obediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também por a obediência de um só, muitos se tornaram justos. Era esse o versículo, justos. A Bíblia está falando ali que você é uma pessoa justa. Se por um homem, que é o primeiro Adão, todos vieram a cair, preste atenção, por um homem, o segundo Adão, que é Jesus Cristo, é comparado com Jesus Cristo, pela desobediência de um homem, todos foram destituídos da glória. Todos pecaram, mas assim também, por meio da obediência de um só. Quem que é esse? É Jesus. Por meio da obediência de Jesus Cristo, de um só, muitos se tornaram justos. Repita comigo: eu sou justo. Eu sou justo. Repita comigo assim: em Cristo Jesus, eu sou livre. Em Cristo Jesus, eu sou bem-sucedido. Repita com fé, querido: em Cristo Jesus, eu sou mais que vencedor. Em Cristo Jesus, eu sou fortalecido. Em Cristo Jesus, Ele refrigera a minha alma. Em Cristo Jesus, eu sou uma bênção. Em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir a Jesus. Glória a Deus. Eu creio que essa palavra, mesmo um pouco complexa, é uma palavra de discernimento. É uma palavra que vai fazer você sair da jaula. Se porventura você tem algum pecado, algo que ainda está atrapalhando os teus pensamentos, algo que o inimigo acusou, porque eu nem li ali Romanos 8:1, que fala sobre acusação. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A tua posição altera a tua situação. Se você quer permanecer no pecado, querido, o pecado ele vai gerar a morte. Mas você que quer permanecer em Jesus Cristo, Ele vai te dar a vida. Ele vai te dar vida e abundância, Ele não vai te acusar. Essa é a posição. Aquele que está em Cristo Jesus, não há mais condenação. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Em nome de Jesus. É uma noite de libertação. De libertação. Você é livre, querido. Não aceite as mentiras de Satanás sobre a sua vida. As mentiras de Satanás sobre a sua família. Porque se separou, você também vai se separar. Porque você não teve problema com gravidez, na tua vida também vai ser assim. Você tem que observar a palavra de Deus, que é viva e eficaz. Espírito Santo de Deus, vem, Espírito Santo, vem confirmar em nossos corações a tua palavra, que nós somos livres. Eu não preciso mais permanecer no pecado, eu não preciso mais permanecer no erro. Eu sou livre em Cristo Jesus. Muitas pessoas falam que eu não tenho a justificação, mas está escrito, e eu creio na tua promessa, que em Cristo Ele me fez justo. Eu sou sim filho de Deus, eu sou sim abençoado, e eu tomo posse dessa mensagem, em nome de Jesus.